Às vezes nós trazemos um tema filosófico, o pessoal já pensa assim, opa, como vai levar isso aí, né? Partidos. Já pensa logo na polêmica, na complexidade. Tem um outro que nós já pensamos assim, nossa, mas que tema desafiador filosoficamente, né? Áspero. Que vem o tema lá, paradoxos. Hoje é tema simplificado, porque sementes. E aí eu terei que ser coerente com isso, né? Acho que não vai ter nem palavra complicada, não. A tendência é que não tenha. Talvez seja até, haja muito lugar comum, muita questão já comentada, mas se não for por novidade, que seja por boa nova. E que se for de conhecimento anterior, que seja por fixação. Bem, primeiramente a semente, né? Aí já é uma questão importante de nós considerarmos. A semente, ela é ao mesmo tempo, ela é uma síntese, né, de uma história. Ela já é resultado de uma antecedência, ela é um legado e ela é uma herança. Ela é uma herança com legado potencial. E ela tem um dos aspectos da natureza mais miraculosos, né? Porque até por isso Jesus talvez se referisse tanto à semente por serem os caroços maiores, caroços, né? Mas as sementes pequenas e às vezes pequeniníssimas, quanto grãos de mostarda. Mas talvez nós já tivéssemos muito antes por cultura ao ouro, aos peixes, aos pães, aos títulos, às instruções e aos grandes templos, grandes Césares. E Jesus se refere à semente. Uma das parábolas mais consagradas será parte do nosso tema, né? Que quando nós vamos referir a parábola, nós lembramos, eu acho que intempestivamente fazer uma sondagem, nós nos lembramos da parábola do samaritano, da parábola do jovem pródigo, e lembramos da parábola do semeador. A dos semeadores, a parábola do semeador, causou inclusive uma dúvida muito filosófica entre os discípulos, né? Ele chega a perguntar para Jesus, mestre, por que o senhor fala em parábolas? E ele dá a explicação que fala por parábolas a fim de que fosse do entendimento daqueles que tivessem ouvidos de ouvir e olhos de ver. E que alguns não têm essa condição. E às vezes Jesus, inclusive, explicava para eles. Uma vez que eles perguntavam, por que o senhor falou isso? E ele dizia assim, chegou a dizer assim, mas nem vocês entenderam, quer dizer, será que foi assim tão complicado? A parábola foi tão sutil? E aí deu a explicação. Então a semente ela traz em si uma força, uma possibilidade de eclosão, um poder de reino, de reinar. Jesus se refere a elas como, quando se refere para nos descondicionar, né, um pouco das questões dessa imersão no plano físico que nos confunde, e nós pensamos, né, somos o corpo, somos a carreira, somos o sucesso, e Jesus se refere a por que nós temos, por que esse receio, né, por que essa dúvida com o dia de amanhã, que nos preocupemos com o dia de hoje, porque a cada dia é o seu cuidado, simples como as pombas, prudentes como as serpentes, quando Jesus nos diz que o alimento é mais do que o corpo, que os pássaros não semeiam, o Pai os alimenta. Não há um que se veste melhor do que os lírios, né? Nem Salomão, nos seus mais áureos tempos, se trajou como um deles. E se formos pensar na semente, é muito assim, né? Porque a semente, ela às vezes simplesmente ela cai numa terra. Cai, fica ali. A semente, então, ela tem esse legado e essa herança. Ela traz essa informação acumulada e ela quer, com missão,
passar essa informação. Ela tem em si uma natureza e ela depende do local onde ela é posta, ou onde ela cai, para que ela encontre êxito no desenvolvimento. Jesus, quando se refere à parábola do semeador, então, ele já fala algo que tem me valido há muitos anos na educação. Quando ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Isso tem várias riquezas, porque o semeador, né, a pessoa que leva a semente, então, e que pratica a ação, ele cumpre a sua missão, sua finalidade, seu destino. E traz consigo a semente. E a semente é uma coisa boa. Quem procura instruir, evangelizar, leva uma semente boa. E às vezes não faz um bom plantio, não leva para um bom local, não submete ao ambiente aprazível, ao ambiente adequado àquela semente. Quem é mais a jardinagem eu não sou, então do pouquíssimo que a gente ouviu falar, quando uma vez eu quase acabei com uma violeta, né? Porque é igual quando a gente tem um cachorrinho pequeno e alimenta tanto o bichinho, que o bichinho, a pessoa fala, mas peraí, o cachorrinho é pequeno, você deu alimento demais, ele está pesado, ele não está conseguindo muito andar. Você percebe isso, mas você acha tão bacana da comida, chamar ele vir para comer, chamar ele vir e tal. Aí depois você dá o nome do cachorrinho assim, Bolinha. Tá. Eu aguei a violeta e aguei demais e foi nas folhas, né? Nas flores. O pessoal me falou, não, você não faz assim diretamente, não. Monteiro Lobato, ele tem um conto belíssimo, que eu até comentei uma vez, que se chama O Jardineiro Timóteo. Difícil a gente imaginar em situações de tantas agruras, de tanto absurdo, de acordo conforme as leis divinas, naturais, que houvesse ou haja escravidão. Mas Timóteo era um escravo, numa dessas grandes casas, né? E, em vez de se revoltar, ele servia com gosto, como se servisse a seus senhores, porque servia a seu senhor. Era um modo simples da crença dele. Ele não estava dizendo que ele não tem uma intenção, contra os Monteiro Lobato, de evangelizar. Quer mostrar que, por natureza, Timóteo era virtuoso, ele era bom. E ele interpretava os temperamentos e fazia o jardim temático, de maneira que a cada pessoa ele destinava um cantinho com as plantas que as caracterizavam. Então, para quem lê, vai identificar lá que Timóteo faz uma obra de arte. Então, no modo como ele se relaciona com as pessoas, é como era necessário. O modo como ele se relaciona com as plantas é como ele energeticamente, Monteiro Lobato não diz isso, quisesse se dedicar e beneficiar as pessoas. Então, ele sai beneficiando em cada lugar. E é muito interessante, né? Porque tem uma pessoa mais brava, uma outra mais mansa, uma outra mais passiva, uma outra mais empreendedora, mais territorial. E ele fazia os cantinhos. E ele sabia interpretar, ele sabia ler o seu jardim, que é uma arte interessante. Quando o semeador sai a semear, ele leva essa semente, então, e a semente em si é boa e ele não consegue o terreno apropriado, ou não encontra, ou as condições, por exemplo, climáticas, mudam. Daqui a pouco nós vamos fazer relação com o ofício, a questão do professor e por que há tantos anos isto me vale. Segundo Jesus, então, as sementes elas caem na beirada do solo, assim, sabe? E os pássaros do céu levam essas sementes. Uma outra categoria cai onde há muito pouca terra. E aí elas ficam muito expostas. Os pássaros do céu vêm e levam aquelas sementes.
uma terceira categoria, um terceiro extrato, terceiro grupo, falei que não ia ter palavra diferente, falei extrato, esse extrato ainda conhece, tá? Extrato social. Aí esse terceiro grupo de sementes cai e parece que está dando tudo certo. Mas os espinheiros crescem e sufocam as plantinhas nascentes. E o quarto grupo de semente cai, se desenvolve, dá muitos frutos. Então vejamos. Uma das possibilidades é quando a semente é lançada e cai na beirada do caminho. Essa é aquela, quando Jesus diz assim que nós não devemos pregar aos porcos, tem vários cruzamentos de informações nessa síntese aí do discurso de Jesus. Ele usa os modelos da época para se fazer entender. Isso é uma habilidade pedagógica dele. E os porcos eram interpretados como animais, alimentos impuros por aqueles ouvintes. Acontece, por exemplo, que quando Pedro sonha, né, mata e come, e ele diz, eu nunca toquei nesse tipo de carne, quando Pedro, numa época, numa comunidade, evita tocar alimentos e tal, em muitas se referia à carne de porco. Quando aquele grupo espiritual, né, temos a nossa crença, mas imaginemos que nós estivemos mais ou menos neutros. A neutralidade cultural não existe. Mas que fosse possível, porque isso aqui é uma hipótese, que nós estivéssemos com uma ideia, não tem muita ideia muito formada sobre os porcos não e tal, mas aí uma rua complicadíssima com entidades possessivas e que dominassem um médium torturado e que tivesse manifestações ferozes a tal ponto que ninguém andava naquele lugar e Jesus passa. E quando conversa, né, com ele, assim, que temos nós contigo? Aí ele pergunta, qual é o teu nome? Para nós aprendemos que Jesus pergunta, né? E ele responde, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Nós somos muitos, né? Com as teorias de cada época, se formos pensar, atualmente tem a teoria, por exemplo, da constelação familiar, né? Que alega que nós trazemos toda essa carga, a semente traz também, toda essa influência, todo esse entrelaçamento de influências, de projeções, de expectativas, de respostas. Hein? Aí quando ele fala meu nome é Legião, porque somos muitos, nós também somos, nas nossas línguas, nas nossas ornamentações, nas nossas festas, nas danças, nas culinárias, nas crenças, nos medos, nosso nome é Legião. Quando a espiritualidade diz que, por assim dizer, influenciam os espíritos nas nossas vidas, muito mais do que imaginais, de ordinário, que são eles que vos dirigem. Quando o mentor espiritual alega na codificação que não fossem eles, talvez nós não conseguíssemos abrir os olhos para acordar. Quando a espiritualidade usa a metáfora de que os planos, de tal modo eles interagem, de tal modo eles se relacionam, de tal modo eles se interpenetram, que, por assim dizer, nós nos acotovelamos. A física quântica desata um pouquinho isso aí. Que a imagem é esquisita, a gente dando cotovelada uns nos outros, também nos planos espirituais, né? Fisicamente, eu sei que a gente faz isso. Fora do assunto, mas vocês sabem que o obsessor não deixa de fugir do assunto e contar caso bobo, né, tal. Eu descobri uma vez, eu estava meio estreante no metrô, e aí eu descobri do jeito mais complicado, porque eu quase voltei para o meu destino, porque na hora de sair do trem do metrô, eu, inexperiente, eu fui ficando para trás, né, normal. O pessoal já é preparado, já foi para a linha de frente. E eu não sabia quando chegava na rodoviária naquele momento, não sei como é hoje, quando o pessoal faz um estouro da boiada assim, né, acho que eu não sei assim, para a cobra, eu acho que alguém grita assim, perispiritualmente, porque o pessoal sai correndo do trem do metrô assim, né, vou chegar na questão do evangelho, vou voltar lá nos guedarenos, tá? Aí o pessoal saía correndo, mas só que do grupo de lá tinha o outro time, que entrava correndo.
Eu para trás, o bobão lá, esperando, vou esperar todo mundo sair primeiro, as damas primeiro, depois eu. Mas só eu pensei nisso, achei até estranho, né? Porque quando eu achei que eu ia entrar depois, o segundo grupo já estava vindo. Os mais fortes ficaram na frente, né? Eu não era dos mais fortes, claro. Os mais fortes foram na frente, os mais fortes lá ficaram, o nosso grupo prevaleceu e foi. Aí os médios foram indo mais ou menos, arrastando e puxando para cá. E chegou quase a hora do metrô sair, eu estava tentando sair, quase que eu voltei para a estação. Não, quase que eu fui parar na estação seguinte, para depois voltar para a minha estação de destino. Falei que aí eu entendi o que é aqueles caranguejos, né? Aqueles rugby, né? Rugby, que o pessoal fica se empurrando, né? Foi o melhor jeito de treinar de time rugby na época era colocar o pessoal ali para empurrar. Agora imagine se o plano espiritual também fosse desse jeito. Se o perispiritual, se o plano astral, se o mental também fosse assim, não. É uma questão de dimensões. Penetram-se, vivem, trespassam, de acordo com o mais grosseiro para o menos grosseiro. Nós nos acotovelamos. Quando Jesus, quando ele for sair desse homem, a legião pergunta, mas permite então que nós habitemos aqueles porcos? Não é porque eles incorporam nos porcos, porque significa que o perispírito daqueles companheiros estava assim tão decaído, tão filho pródigo, todos filhos de Deus, que eles entravam numa conexão com a mente, com o psiquismo, dentro do ciclo que a gente está chamando de mente e psiquismo, dos porcos. Eles saem daquele médium e a vara, o conjunto de porcos, surta, se autoextermina, se lança no lago. Imagina o estado de desvario, imagina a onda mental, imagina a intensidade daqueles companheiros deparando com Jesus, que temos nós contigo, Senhor. Não acharam, não tem nada, não tem um vínculo, não tem uma conexão, não tem nada aqui. É só luz e nós somos só aparentemente trevas. Mas Jesus via neles o germe, naturalmente. O desenvolvimento mais intenso ficou adiado, mas ficou impressionado. E aí também a semente. Jesus impactava, ele impacta. Então aquele, mesmo os enviados de Jesus, né? Pórcio, Félix, Nero, Pôncio Pilatos, Públio Lentulus, todos esses companheiros que passaram por ele, ficaram petrificados, impressionados, guardaram fundo. A terra dele, Jesus foi quase que plantado à força ali, só que para um desenvolvimento de longo prazo. Aquela semente, então, que cai à margem do terreno, é aquela semente que poderia cair no terreno bom, mas que neste momento não tem conversa. Não tem. É quando, por exemplo, Paulo de Tarso ele teve a ilusão de que ele pregaria na Grécia, né? em Atenas. Ele pensava assim, puxa vida, que ele era estudioso dos textos, então gregos, né? Ele pensou assim, olha, isso que eu trouxe agora é o Messias, levou para a sinagoga, não creram muito. Levou para tal lugar, começou a ter resultado, depois veio obtendo êxito. E ele colocou como gosto pessoal anunciar a resposta dos desafios, dos torvelinhos, dos labirintos filosóficos, Atenas, e depois anunciar Jesus a Roma, como se fosse assim, para que o Messias fosse o máximo dos máximos, mais do que o César dos Césares. Ele imagina que pelo fato de haverem tantos templos e tanto politeísmo, e tanta reflexão sobre a existência, tanto penso, logo existo, então tanto conhece a ti mesmo, e tanto Deus de cada grupo, e tanta relação de manifestações da natureza com algum Deus, que ele unificaria as escrituras na resposta do Messias e os textos gregos desencontrados na síntese da Boa Nova. Ele vai para Atenas. Quando chega lá, ele aluga um estabelecimento que tem tanta poluição visual e sonora nesse lugar, de pregadores, de anúncio, de filosofias, umas todas confusas, né? Cada um criava assim, é como fazer
pessoal fala stand-up, uma coisa assim que eu ouvi falar esses dias, está cheio de estrangeirismo. Então, uma coisa de um empreendimento. Eles criavam a ideia de um Deus e faziam quase que fosse uma empresa de filosofia ali para anunciar aquele Deus familiar e convencer uns aos outros. E ali era uma torre de Babel filosófica. Paulo coloca aquele estabelecimento e aconteceu com alguns assim. O que será que tem ali? O que será que mercadoria, o que vende ali? E foram alguns por curiosidade. E pelo anúncio, Jesus colocou Paulo colocou uma tabuleta lá, colocou um aviso lá. O Deus desconhecido. Por quê? Porque não sabia mais que nome, porque já tinha uma parafernália de nomes. Isso era uma confusão assim, vertiginosa. Vou colocar assim, que o Deus, ele falou assim, olha, essa empresa vai ser chamativa, né? O Deus desconhecido, ou seja, vocês nunca ouviram nada igual. E falava sobre histórico, e ele tinha uma maneira de falar valendo-se das tradições, das técnicas de discurso gregos e de ter o desfecho em Jesus. Mas as pessoas se ativeram mais à maneira de falar do que ao que ele estava falando. Mais assim, pegando trechos e observando, eu achando assim interessante, impressionante, curioso, peculiar, original, genuíno. Mas a forma não era o fundo. E ele foi se desgastando por aquela falta assim de resposta, né, de empatia, e foi se sentindo aquele semeador que joga a semente mesmo fora, que ele está perdendo tempo. Agora que eu volto à questão dos porcos, quando Jesus disse para nós não jogarmos pérolas aos porcos, o contraste que Jesus fez foi de uma extensão imensa, porque as pérolas eram consideradas valiosíssimas. E os porcos eram considerados impuros. Lembram de novo dos guedarenos lá e das carnes impuras? Então, ele fala assim, não joga uma coisa tão preciosa para os impuros. Tem um filme que não é o aconselhamento, mas é a experiência de quem assistiu, porque é um filme forte, mais terráqueo. Mas ele tem uma cena que me impressionou, Invasões Bárbaras, é uma sequência. É um professor universitário conservador com um filho que é investidor na Bolsa dos Estados Unidos. E este pai desse jovem, né? Ele estava com uma doença e o jovem já tinha a desconfiança de que seria um câncer assim fulminante. E vai até ele com várias propostas. Pelo notebook encomenda um exame de imagem, volta por aqui, adapta um segundo andar inteiro para ser o hospital do pai dele. Chega até o extremo de subornar amigos para lá verem o pai, porque o pai não recebia visita, para eles fingirem que era saudade, para ver se o pai morria feliz. O leva numa cadeira de roda para uma cena de ficar perto de um lago, vendo uma paisagem. Uma das cenas cinematográficas mais lindas a que já assisti é filme terráqueo, tá? Mas esses filmes, naturalmente, tem nesse joio aparecem trigais lindos. E tem uma cena em que o filho vê que o pai está numa maca de hospital e, querendo agradar o pai, entrega para ele ingenuamente um notebook para o pai poder se distrair, porque não tinha nada ali, né? Enquanto aguardava uma vaga. Aí o pai acha estranho, aquele trambolho esquisito, assim, com uma luz acesa, olha assim e tal. Só que o pai vai um pouco e assim atedia. Aí ele pega o preciosíssimo notebook do filho dele no hospital, um corredor público, e para dormir, né, ele resolve dormir um pouco, pega e coloca o notebook no chão e dorme, tranquilo. Depois vem o filho dele e fala assim, ué, cadê o notebook que eu não entreguei? Cadê o meu notebook? Fala, não está debaixo. Debaixo, né? Pus aí no chão, eu dormi um pouco. Aí o filho acha um absurdo, porque como que pode aquilo? Sabe aquela relíquia que a gente tem em casa, que é a foto bacaninha, que a gente vai, guarda bem, alguém pega um dia e pensa que é lixo? Aquele objeto que é uma história que não é conhecida, é aquele espelho, aquela caneta. Uma vez uma pessoa esqueceu uma caneta comigo, a pessoa foi lá para desabafar, lá no lugar em que eu trabalhava. Aí conversou e foi pedir perdão por uma coisa.
Falei que você não deve perdão de nada, porque que Deus aceite os 500 mil perdões que eu ofereço aí diariamente, cada vez alguns, né? Mas ele foi lá e comovido, e me abraçou, chorou, conversamos, tá? Quando eu fui ver, ele tinha esquecido uma caneta lá. Eu liguei para ele e falei assim, amigo, você esqueceu uma caneta. Ele falou, Gladys, então foi isso, eu estava procurando. Vou lhe falar uma coisa, é uma das minhas preferidas, eu coleciono canetas. E isso não pode ter sido acaso, eu não sou de acreditar nessas coisas, não pode ter sido acaso, não. É porque o sentimento que eu queria passar para você, eu acho que essa caneta vai simbolizar. Você pode ficar com ela. Eu não daria para outra pessoa. Quem visse essa caneta por lá, sabe essa coisa que caneta some mesmo no escritório? Eu sei que aqui ninguém nunca pegou a caneta dos outros, esqueceu de entregar, ficou com ela e nunca ficou com raiva porque a caneta sumiu, porque a gente não dá as costas quem nos pede emprestado e quem tira o que é nosso, nós não tornamos a pedir. Então, nenhum de nós, é claro, pega de volta a caneta, eu sei. Aqui, ó, eu tenho certeza que ninguém nunca perdeu o guarda-chuva, sombrinha, e nunca pegou um guarda-chuva e falou assim, mas esse guarda-chuva aqui é de quem? Porque está chovendo, esqueceram o guarda-chuva. Pergunta abaixo, porque senão alguém ouve, né? Se você não pegar alguém em pé, você fala assim, não, já, vou fazer assim, eu vou pegar emprestado, não é para mexer com a remorso de ninguém, só para a gente entender que funciona assim, tá? Aquele objeto, naquele momento, ele tem um valor para alguém, aquela caneta, né? Nós não sabemos, às vezes, com as palavras. A semente cai para nós, nós não prestamos atenção. Então aquela semente se perde. Uma mensagem bacana, um espiritismo em casa, uma música interessante, uma letra legal, uma leitura que nos convida, o exemplo de alguém ao nosso lado. Aí nós não prestamos atenção. Sabe aquela questão? Quer falar uma coisa, depois você me fala, até ela esquece. Mas o que ela falava era mais importante do que aquela minha, às vezes, futilidade, às vezes uma ocupação legal, mas por vezes aquele momento é diferente. Nós fazíamos isso muito com criança, né? Depois que eu me tornei professor municipal, eu olho as crianças, às vezes eu não sabia, nesta vida, sentir a criança, mas não sabia mesmo. Jesus é testemunha. Eu não finjo que sou poeta, que adoro olhar a paisagem, que amava as criancinhas, deixar vir a mim, não é assim. Estou aprendendo coisas assim rudimentares, básicas. Mas hoje eu vejo a maneira como uma criança, um aluno olha para mim, vamos voltar nisso na semeadura, tá? O modo como é presta atenção no exemplo, voltaremos nisso. Então os pássaros às vezes são assim. Aquela semente cai ali. Às vezes ela fica esquecida. E às vezes o, os, os pássaros do céu levam. Por quê? Pássaro do céu às vezes é uma coisa invisível. E às vezes é alienação. Pássaro do céu, né? Não parece o nosso pensamento, o nosso inconsciente? Não é muito bonito imaginar que haja ventos, né? E que haja pássaros que voam, mudam de árvore, mudam de lugar, que se deslocam, que levam a coisa que a gente precisa lembrar, um compromisso, um chamado, uma obra, uma perseverança, uma missão. Então, os pássaros que levam às vezes são as nossas alienações, são as nossas displicências sutis e invisíveis. Eles são do céu. Psicanaliticamente, nós estamos falando do nosso inconsciente inferior ou superior. Às vezes nos concentramos tanto em questão que a gente acha que é mais importante, que não percebemos das coisinhas. As coisinhas. E às vezes nós percebemos, preocupando tanto com coisas pequenas, que Jesus tem que falar com Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirado. Uma das coisas que Maria fez foi se assentar. Então Maria estava em pé, lavando lá as vasilhas, arrumando casa. Maria se assentou, e essa atitude era típica, né? Na hora da multiplicação dos pães, Jesus fala, antes que eles se assentem, olha só a preparação, porque vai de semear, né? Prepare o terreno, fala para eles se assentarem. E depois conta e tal, e pão e peixe. Um segundo tipo de semeadura é aquela em que tem pouca terra, ela fica exposta, ela sobe, ela cresce e depois ela seca. O sol a resseca.
É ouvir mais ou menos. Até lembro, eu ouvi mesmo. Você conhece tal pessoa? Conheço tal. Chico Xavier, tá, eu li umas coisas bonitas de Chico Xavier, umas coisas bacanas dele uma vez. Olha bem, é sutil, não suporta muita pressão. Aquele momento em que José tem um sonho poderoso com Jesus, Jesus era menino, né? Criança. E fala para ele assim, o sonho, o anjo, né? José, apressa-te, levanta, toma contigo a esposa e o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Se Herodes fosse se José fosse prepotente, ele faria, não é o filho, é o Salvador, os anjos vão protegê-lo, virá aqui uma legião, e nós estamos com destino. Não, ele não questionou, ele falou, se o anjo está falando, ele já pegou e saiu. Por que o Egito? Porque o Egito era uma terra, naquele momento, com muitas forças espirituais sagradas, para ele se refugiar. Mas onde ele estava também não era, mas naquele momento a predominância era de energia complicada. Então ele leva, tanto é que várias crianças, muitíssimas crianças foram mortas. Raquel chora os seus filhos, fala a profecia, estava até profetizado que crianças sofreriam aquele massacre. Então ele leva para o Egito. Tem hora que nós temos que pegar aquela pequena semente e levar para o Egito, para o nosso Egito. Porque Herodes, lado ruim do mundo, às vezes quer matar aquelas crianças. Nós às vezes temos ideal, bondade, sutil, esperança, ternura, mas a planta está pequenininha, tem que ser muito bem cuidada, muito regada. E às vezes Herodes quer matar aquilo, acontece uma coisa ruim, ele fala, não acredita em mais nada. Acabou, Herodes matou as crianças. Né? Falou assim, eu estou no jeito que eu parei até de sentir as coisas, para mim acabou, a vida acabou. A gente, para matar as crianças da semana, a minha semana acabou. Acabou o meu dia. É um tal de acabou infinito, né? Renovado, né? Então, com as crianças pequenas, às vezes você vê um sol que queima, que corrói, que destrói, flagela, que suplicia, para a proporção, né, mais débil, mais tênue, mais frágil, mais delicada da planta e acaba com a semente, ou com o resultado da sementeira. Tem um terceiro tipo que Jesus fala, e esse é o mais comum. É quando fala, olha, as plantas vão se desenvolvendo, e aí ela aceita com muita alegria. Você fala, não, legal. Isso é o que mais acontece conosco nas mocidades, né? Dá nossa senhora, um entusiasmo na hora. Eu falei, não, que eu quero ser um mártir de Jesus, que achei legal. A gente já começa assim, Paulo de Tarso, e Pedro, e Jesus, e Maria, e Francisco de Assis. Mas depois você vai ter que dar uma consistência, né? Vai ter que passar por aquela consolidação, né? Que é a coisa do oleiro lá com o barro no fogo, né, tal, que é a coisa da forja, do buril, aquelas expressões que Emmanuel usa. Aí começa muito legal, a gente fala assim, Pedro, né? Me negarás. Eu falo, não, Jesus de jeito nenhum. Aí você fala assim, depois os espinheiros vão sufocar essas sementes, essa plantinha. De jeito nenhum, senhor, mas não vai mesmo, o senhor não conhece a gente, eu estou numa vontade, numa disposição, o que eu guardei é para sempre. O senhor não, quando a gente fala para Jesus assim, ótimo, o senhor não me conhece, só fala dizer assim, o senhor não sabe com quem você está falando? Mas sabe, conhece, avisa com profundidade. Quando ele avisou para Pedro, né? Tu me negarás 3 vezes, mas quando ele for Pedro, tu és Cefas, tudo isso é com profundidade. Quando ele disse para Judas, faze logo o que tiveres de fazer, ele viu ali fatalidade, ali sim. Pedro já não dava, Judas já não dava conta de reagir. Tanto é que Jesus fez até um teste para mostrar para eles no estado de dominação a que estava submetido nosso irmão Judas. Mas quem te há de trair, Senhor? Olha, é verdade vos digo, que aquele que lança comigo a mão, né, no alimento é o que me há de trair. Aí Jesus foi assim, será tipo assim, fala tudo que seu não mestre mandar, que se fosse mestre ele estava salvo naquela hora, né? Salvou depois. Aí fala, aquele que vai me trair vai comigo com a mão no alimento. E ele, na hora, Judas não. Aí Jesus viu que estava dominado, não ouviu nem o que ele falou. Quando nós não ouvimos muito conselho, mas só que nesse caso aí, Jesus fala com profundidade.
Nós estamos com a impressão de força, mas ainda não temos. O lado mais comum nosso na sociedade é quando nós falamos assim, olha, eu quero dedicar um tempo às questões espirituais. E começa assim, até muito assim. Depois vem os espinheiros. Olha, eu tenho que arrumar um jeito, eu estou com muito tempo livre, estou precisando de dinheiro. Para quê, às vezes, né? Será que você está precisando de mais dinheiro? Ou será que o dinheiro basta contentar-vos com o vosso soldo? Às vezes fala assim, não, eu vou fazer um curso neste horário desses trabalhos aqui. Nesse caso fala assim, eu vou atender neste horário também para ganhar dinheiro à noite. Eu vou no domingo, eu vou começar a vender tais coisas, porque domingo meu, um domingo que eu não trabalho, ó, presta atenção. Olha o início e olha o ponto que nós chegamos. Eu não trabalho, então vou mexer com essas coisas aí para ver se eu ganho dinheiro. Para quê? Para comprar. Para comprar para quê? Para ter mais coisas. Para quê? Para viver melhor. Viver melhor para quê? E vai perguntando. Aí também tem um livro que esse vale a pena, tem antropológico, simplesinho, uma reflexão para a gente relativizar coisas, chama Papalag. Papalag é o nome que aquele índio atribui ao homem da cidade. E ele vem conhecer a cidade. Eu acho que eu comentei isso uma vez. Esse Papalag é imperdível. Mesmo que seja pegar um capítulo sobre algum dos temas, né? Papalag na feira, Papalag no trânsito, ele faz pensar muito. Para quem não faz, eu não vou para o interior para desprocessar, leia um trecho do Papalag e vai entender. Para desprocessar. Super simples, reflexivo e profundo. Mas aí chega num ponto que vai vir tanto espinheiro que a gente começa a deixar coisas facultativas, voluntárias, e chega num ponto em que nós estamos com as coisas obrigatórias e com as coisas do mundo físico. Não é dizer isso é errado, não, isso é ideal, não. Mas só que o resultado natural é que nós ficamos no clima dos espinheiros. E às vezes a gente se torna mais áspero, mais reativo no sentido agressivo, mais individualista, mais egocêntrico. No exagerado empreendedorismo terráqueo, esse do espinheiro acontece muito. E se a gente for pensar assim, mas é agora por causa da sociedade moderna, consumista, capitalista, mercantilista e tal. Não. Uma vez Paulo iria para uma viagem, e Lucas narra isso. Ele chega para um grupo de discípulos, ele precisava ir a Roma. Aí pergunta, Paulo de Tarso convida o pessoal para ser acompanhante dele, os companheiros veteranos. Um fala assim, Paulo, eu não posso não, porque agora você sabe, antes eu viajava na juventude, mas agora eu tenho família. Atos dos Apóstolos, né? Ele falou, e você pode? Falei, Paulo, tem jeito não, passando dificuldade, eu não estou podendo nem prender essa viagem, e por aqui mesmo eu tenho que melhorar a situação primeiro, depois eu vou. Procurou outro, falou assim, não posso não, porque eu estou meio doente, Paulo, não aguento mais essas viagens, não dou conta. Se eu for, nossa, eu morro. Aí vem um outro, ele recorre a um outro, ele chega e fala assim, você pode viajar com ele? E ele fala assim, não, Paulo, eu não estou velho, né, Paulo? Eu não dou conta, estou na beirada, agora esperar a morte. Aí que Lucas se oferece para Paulo não ficar sem graça com tanto não, porque ele já estava meio idoso. E Lucas pensa assim, eu irei com ele, até porque eu sou médico, e do jeito que Paulo está ficando, ele falou com sutileza lá no Atos dos Apóstolos, mas vocês entenderam o que o Lucas pensou, né? Paulo está meio, minha mãe diria no plano espiritual hoje, lembrei dessas palavras, meio catimbado, né? Minha mãe diria assim, está meio pitimbado. Eu lembro que minha mãe falava isso. Eu lembro uma vez no albergue, minha mãe com aquele carinho de mãe, emagreci, tinha uma tuberculose daquelas, fiquei com 56 quilos, eu já era magro, imagina, já era magro, agora imagina, muito magro como fiquei. Ela falou, vocês vão ter que alimentar o gado para mim, pediu todas as funcionárias para capricharem e vocês façam um mingau para o grama, põe muito fubá, pode ser grosso mesmo. Eu achei lindo quando ela falava assim, para Madalena, pelo amor de Deus, você faz um mingau pro grama, um mingau forte, um mingau levanta defunto. Um mingau levanta defunto, eu fiquei pensando, quem que é o defunto, né? Defunto. Quem que era? Com 3 dias eu não aguentava mais ver fubá, porque querendo agradar a minha mãe, quanto mais eles queriam agradar a minha mãe, mais eles colocavam pedras de fubá.
no mingau. Mas a intenção era agradar, né? Ela falou esse levanta defunto, meu Deus. Quando o Lucas fala, pitimbado, catimbado, eu falei, Paulo está praticamente morto-vivo. Isso que ele quis dizer. Mas era Paulo, tenaz, firme. Que viveu muito ainda. Paulo é impressionante, né? Ele era férreo, um homem de ferro, no melhor sentido, atlético e de disciplina. E tem as sementes que vivem e... Aí, tá vendo? Vanessa tomava suco de levantar de fundo. Aposto que é suco de limão, suco de mãe, suco de abacaxi, suco de acerola. Mas, vamos lá. Não vou protestar não, que eu já... Obrigado por me ouvir, já protestei, nem falei do suco verde na época. Então, eu achei que eu ia virar Hulk, né, na expressão na época, de tanto tomar aquele suco verde. Mas aí é a semente que dá muito fruto, é a semente que dá muito certo, né? Bom, quando o semeador sai a semear agora mais profundamente o tema, o professor, eu sinto muito isso. Você leva a melhor semente, o que mais você quer oferecer? Aqui, gente, todo mundo quis estar em... É a melhor turma do mundo esta, que ninguém é obrigado. Se quiser, sai. Se não quiser, não entra. Entra no meio do estudo. Encontra coisa melhor para fazer, coisa que mais queira. Palestra melhor, o pai nem se fala, né? Mas essa é a melhor turma que tem. Mas na turma de escola você tem de tudo. Aí você fala uma coisa e termina lá. E tal. Tem menino que tá. Tem menino que tá lendo história em quadrinho. Falou, gente, quero o livro aberto. Essa é ótima. Põe a história em quadrinho lá no meio do livro e fica lá. Você percebe que ele está na história em quadrinho e tal, porque ele muda a página quando você não mudou. E não muda quando você falou para todo mundo mudar. Mas, tudo bem. Você lança sementes, não é conhecimento, não adianta. Não é o momento. Não repercute, não surte efeito. Não ouve na mesma língua de que é falado. O do sol com as exterioridades é aquele menino que está ali até concentrando mais ou menos, mas os pássaros levam por que esses dois, né? Fica assim, será que vai tocar o sinal? Professor, são quantas horas? Professor, já acabou a aula? Professor, posso ir ao banheiro? Eu falei, mas de novo? Professor, estou com vontade. Então tá, então deixa primeiro da aula, porque tem um pessoal que está concentrado aqui. Ô, gente, ele está lá fora conversando, ele não foi ao banheiro, não. Então, isso aí os pássaros do céu levam. A gente também faz isso no nosso dia a dia com as expressões exageradas, sem a prece, sem a leitura e tal. As do sol é quando cansa, né? Vamos falar, não, esse livro está mais complicado, esse livro está mais profundo, esse aqui mexeu com alguma coisa, me incomodou, e aí já vai entrando no clima dos espinheiros que sufocam, né? Outros meninos são aqueles que vão para a escola bem dispostos, estojo caprichado, uniforme caprichadinho, o caderno está ali, aí ele começa e fala, eu vou dar conta dessa vez, eu vou, e depois começa a ficar um desleixo, já não levo o livro, esqueci o livro. Me empresta um lápis, professor, eu não trouxe, que falta muito, que abandona o curso. Depois vou começar para valer. Depois eu vou falar que na EJA você faz 3 anos em 1 ano. Aí eu vou falar que no outro lugar está sendo oferecido em 6 meses, mas ele não tem força disciplinar para isso. Então, muitas vezes ele larga com o tempo, ele começa a falar assim, eu arrependo de não ter estudado. Se ele estiver mesmo arrependido, quando reencarnar, segue. Se não estiver, vai fazer de novo. É recorrente, até, né, mudar de padrão. E os que dão resultado e dão fruto. Bem, essas sementes, agora elas deram certo, tá? Vamos pensar que tipo de sementes nós podemos ter. Às vezes nós vamos tentar lidar com alguém que não presta atenção no que se pretende, que cai na beirada do terreno, tudo bem. Aquela pessoa, ela não ouve, mas ela vê. Quem estava lá em volta daquela turba de Jesus ficava meio assim, olha, veja como eles se amam. Outros falavam assim, o que está acontecendo ali? Um Messias que arrasta as turbas e as multidões. Outros, o que está acontecendo? Uma pessoa ali que cura, que é impressionantemente procurado. E a pessoa nem animava para misturar com o pobre, misturar com mulheres, misturar com doentes, e falar para ele que eu vou aprender com ele, mas ficava aquele sinal. Ave Cristo tem espíritos assim que
por choque, por trauma, por impressão, por ficarem impressionados, a semente ficou plantada. Por exemplos, por testemunhos de Alcione, de Lívia, de Flávia, Gregório, libertação, Congúbio. Então a pessoa fica meio assim, o que nós temos contigo? Mas aquele exemplo impressiona, e é tão assim, parece que tão de opositores, tão dos opostos, que não são opostos, eles se conectam pela força daquele poder, daquele momento. Então aquela semente, ela pode até se martirizar. Gesiel foi semente de Paulo, poderosa. Então parecia que Saulo era um opositor ferrenho de Gesiel. Mas Gesiel, em tão pouco tempo, tocou tão profundamente Saulo, primeiro na inveja, no estranhamento, na oposição, na aparente rejeição, na conexão, no perdão e na bênção. Então Gesiel, se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho. Porém, se morre, produz muito fruto. Há principalmente mães, também pais, também irmãos e também amigos, que Paulo de Tarso diz: deixar-me-ei gastar por vós, ainda que mais amando, eu seja cada vez menos amado. Já dissemos isso de novo, a questão do professor. A semente é o nosso karma gerado, obra gerada o tempo todo, e o dharma é o caminho. Eis que o semeador sai gerando karma no dharma, do caminho, das nossas trajetórias, de onde são as nossas injunções, onde nós estamos. E aí tem outra coisa, num momento cai no nosso terreno, numa estação, ele é rochoso, na outra cai numa estação, floresce. Aquela África que parece completamente seca, inabitada, e animais do deserto eles se movem, mas que depois ela verdeja, ela floresce, florir. Então, ela se torna um ambiente de fartura. No momento, a única maneira de tocar aquele pessoal do solo é ser semente. É o mais difícil. Jesus fala, há uma ordem de espírito que só se converte a eles à base de muito jejum e oração. Então, só sendo semente, mas nosso papel ainda é o de levar a semente. O discípulo era isso, recebeu a semente de Jesus e aprendeu como se faz, prestando atenção, ouvindo, vendo a maneira de ele viver, que ele falava, que ele vivia. Ninguém antes falou assim, ninguém nunca pregou desse jeito, e abrindo a boca disse. E se tivesse que escrever os livros, né, dos seus grandes feitos, escreve João Evangelista, os livros que se escreveriam não caberiam na face do planeta, que para tentar lembrar, né, tanta coisa, Lucas, buscando com a Maria, que guardava as coisas em seu coração, porque era coisa que eles queriam guardar. Um outro tipo de semente é o consolo. A hora em que a pessoa está mal, ela está com remorso, em vez de você condenar, você chega e consola a pessoa. Perdoe-se. Eu não estou com raiva de você. Fique tranquilo, escute o que eu estou dizendo. Consolo. Você foi prejudicado. Mas é melhor você ser prejudicado do que você prejudicar. Com o obsessor, essa conversa cabe muito. A gente fala assim, olha, eu não estou aqui porque eu estou mais preocupado com o outro, eu estou preocupado com você. Não estou querendo preocupar em levar consolo para o outro. Isso vai acontecer. Eu quero consolar você. Eu quero dizer para você o seguinte: você acha que você foi a vítima é ele que fez o mal. Você não é a pior das vítimas. Você é a segunda vítima. A primeira foi ele quando fez o mal, e a terceira porque voltou para ele. Isso é semente. Na hora, às vezes, já dá efeito, já floresce. Às vezes já sai ali uma plantinha. Já tem um sopro de vida diferente, renovado, uma boa nova. Mas às vezes não é naquela hora, depois ele vai ficar lembrando. Ele ficava ali só recalcitrando, só retroalimentando o mal. Ele começa a ter uma renovação, aquela secura que a gente comentou, começa a surgir uma plantinha do bem ali. Encorajamento, plantar a coragem. Não, vai, você consegue, você dá conta. Sabe o que é a questão? Você é grande, você tem poder, você é filho de Deus, você é amado por Jesus, você é uma ovelha e o bom pastor vem e busca você. Então a linguagem evangélica lá, protestante, tem muita verdade nisto. Apodera-te,
você é um vencedor, tu és um vencedor, recebe a graça, aceita a cura. Para muito caso que eles falam isso, funciona assim. E era isso que muitas vezes os primeiros apóstolos faziam e continuam fazendo. Encorajar. Fortalecer. Persevere. Os espinheiros vão sufocar. Busque o melhor. Buscar o caminho mais excelente. Siga com uma flecha para o alvo. Superação. Mesma coisa, perseverar. Perdão, nós já dissemos. Compaixão, vamos esperar um pouquinho. Caráter. Formação do caráter. Moralidade. É isso que a gente faz na evangelização infantil. A gente planta uma semente ali. Naqueles lá da beira do caminho, que nem vão à evangelização, leva a criança, fica lá fora, pá, distrata e tal, o ambiente é um. Mas a gente pode pelo menos instaurar um impacto ou a dúvida. Por que será que age assim? A melhor maneira de entender as nossas crenças é vendo como nós mostramos essa crença. É como nós personificamos, como que o verbo se faz carne e aquela virtude habita ali no meio dele. Senão ele não acredita. Ouvir coisa bonita, gente. A internet, nossa, graças a Deus, está cheia, né? Tem muita opção. Agora, o caráter é o trabalho do professor também. Professor, todos nós, tá? Hoje eu estava pensando, me perguntou assim, professor, pode usar a caneta? Não pode não, mas eu deixo. Eu falo assim, olha, se você usar o lápis, depois você vai poder apagar e escrever certo. Mas eu sou meio redentor da caneta, que já é 5º ano, porque vai ter que preparar para os anos futuros, e porque eu falo para ele assim, se você errar com a caneta, na minha matéria, você escreve assim, beleza, conhece. Ortograficamente o som é o mesmo. Quem ler e ouvir vai ficar tudo certinho. Mas para quem lê, para quem escreveu, não é ortografia oficial. Então, tudo língua culta, né? Como Fausto fala, tal. Padrão, esses nomes aí, da diversidade. Letras rivais. Aí você fala assim, olha, você escreve assim do lado. Beleza é com Z. O professor falou que beleza é com Z. Eu vi que beleza é com Z. Beleza, conhece. Escreve 3 vezes na frente. Né? Escreve 3 vezes na frente, assim, beleza é com Z. Aí você vai olhar para o seu caderno e vai lembrar que você escrevia conhece, mas que é com Z. E que você aprendeu alguma coisa e que a aula valeu. Então, os hábitos, os conhecimentos podem melhorar. Com lápis também, né? Fala assim, não faça isso mais. Ó, borracha? Não faça isso mais. O freio e a borracha. Menino olha para mim, parece uma coisa boba, né? Não mexa nas coisas do seu colega sem ele deixar. Não estraga o caderno. Aqui, cuidado com o material. Não joga o lápis no chão. Cuidado quando você estiver brincando, para você não machucar sua coleguinha. Seja cavalheiro. O menino olha para a gente na hora e você vê que ele não entendeu, mas que ele guardou. Não é assim que funciona. Adestramento de animal não é assim, gente. Então aqui a semente está lançada. Uma hora ela vai eclodir. O mal também é assim. A gente planta uma semente, à noite o inimigo semeou o joio no meio do trigo. À noite. Depois eles viram que cresceu. À noite é a ignorância, a distração. Aí cresceu o joio e trigo, eles falaram, já espalhou, já misturou. E agora? Espero crescer mais, vai ficar mais fácil de separar. Por enquanto não tem jeito. Separou à noite, na nossa vigilância, no nosso desconhecimento, na nossa sintonia ruim, né? Então, fica difícil, ali já tem que crescer junto para poder trabalhar. Mas, então aquele joio foi plantado ali à noite. Mas vamos imaginar que a gente pega e fala, pera, não coloca esse joio aí não. Vai misturar, tá? O menino quando vem para a escola, às vezes, uma formação bacana que se não tomar cuidado, a gente dá uma atrapalhada no menino. Eu tive que aprender que menino gosta do não. Eu tinha dó de falar não. Mas depois eu entendi que tem também a lei de destruição. E que tudo que fizermos tem que ser com amor. Então, a semente que nós plantamos ali, internamente, ela vai eclodir. E às vezes, se é o mingau de angu de levantar defunto, ou o suco verde couve ora pro nobis, que foi dito ali no chat,
a pessoa sabe por que plantou. O mal, o bem. E depois aquilo vai se desenvolvendo. Quando Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore, e pela árvore se conhece a semente. Compaixão. Bem, agora mais desafiador, né? Se nós conseguirmos, terminando quase o nosso tempo, plantar a compaixão, quem faz isso é Gandhi, é o monge Thinyan, é um monge budista que eu ouvi falando esses dias. Eu uma vez conheci, porque ele veio aqui, não entendi nada, porque é intérprete lá e tal. Era um curso sobre meditação andando e como viver em paz. Tá? Esse monge, ele trazia contribuições importantes, mas a obra dele era a Ilha das Ameixas, onde ele trabalhava com crianças órfãs de guerra do Vietnã. Quando um espírito desse fala da obra dele de formar crianças legais, quando a gente vê crianças sob condições de guerra, traumatizadas, com medo, apavoradas, órfãs, doentes, aí a gente vê a importância de se plantar a compaixão no mundo para que o mundo seja melhor e para que as sementinhas, que são as crianças, cresçam num terreno bom. Eu não tinha pensado falar nisso, tá? As sementes que são as crianças e que nós temos que trabalhar com elas para elas crescerem. Plantar a semente da mansidão, da pacificação, da humildade, da pureza, da justiça sem revolta. Bem, do que nós estamos falando então para fechar? Plantar bem-aventuranças, as sementes mais raras, mais poderosas. Plantar a semente de vós sois bem-aventurados os mansos, os puros, os bons, os pacificadores, os mansos, os humildes. Mansos, humildes, pacificadores, mansos, sedentos de justiça. Se nós plantarmos essas 5 qualidades de sementes, né, seguramente o mundo vai melhorar. E enquanto ele demora um pouco a melhorar, nós teremos flores lindíssimas, que é o que acontece às vezes quando o Alcione, Emmanuel, quando Lívia, quando Francisco, quando Gamaliel, quando Gandhi, quando esses espíritos são, Bezerra de Menezes, são plantados ali, que você fala, que linda flor, né? Naquela, que nome, que flor é aquela ali? Linda. A casa é imensa, nós olhamos o que é a flor. Então, achar que o mal é que, fala-se que o mal é quantidade, ele estronda, e o bem não faz barulho. Às vezes nós vemos uma flor naquela multidão, uma flor de Francisco, em toda a Idade Média, porque é o sol de Assis. Muitas sementes que nós deixamos cair ao léu, nós jogamos da janela, nós falamos sem pensar. Uma coisinha que nós fizemos no bem gera aquela corrente de amor, aquela lembrança. Algumas pessoas estão lembrando hoje do bem que nós já fizemos. Nós estamos lembrando do bem que deixamos de fazer, mas sempre otimistas, tá? É estudo simplesinho, mas eu acho que muitíssimo a ver com o que a gente vive o tempo todo. Aí um abraço a todos, tá? Confiamos ao nosso amigo coordenador. Coordenador? Tá. Eu garanti que eu não seria complicado hoje, tá, Demóstenes? Não, nunca tem sido, Grátis. O que você tem falado para a gente faz a gente se inserir na dificuldade que a gente está passando hoje, né? E falou assim, tão lindamente sobre Francisco, eu nunca tinha pensado nisso, né? Uma semente de Francisco trabalhou toda a nossa humanidade, né? E palavras de Paulo, né, que nós temos cartas vivas do Evangelho, são as sementes que a gente vai aprendendo com o dia, com a dificuldade, com as palestras, com as leituras, com a vivência, né? Então nós também temos essa semente em nós, né? A gente tem que ter coragem de distribuí-las, né? Mas é isso. Alguém quer falar uma coisa? João, Oi. o professor citou um vídeo aí que eu assisti exatamente essa semana e eu fiquei impressionado com o vietnamita. Eu lembrei dele porque eu o vi.
Mas isso foi lá no meu grupo jovem, significa que foi esses dias também. Muita gente viveu esses dias aí, né? Coisa de 1980 e poucos. Ele fez esse. Gente, prometo a vocês, quando calcular a idade do monge, quase todo mundo apostou que tinha 20 anos e ele tinha mais de 50. É verdade. Agora ele tem quantos? Entreguei. Ele continua aparecendo. Liso. Totalmente. Impressionante. E aí, Franklin? Tem sempre uma coisa para ponderar para a gente? Eu estava só rindo aqui, era desses levantadores de defunto aí. Até hoje eu não sei se realmente o efeito era do medicamento que era dado ou simplesmente porque o negócio era tão bom que o espírito assustado e a gente ficava bom rapidinho para não ter mais problema. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque tem os chás, tem o... tem um monte de coisa aí, né? Tem uma hipótese que um dia a gente conversa, tá, Frank? Olha só. Quanto menos conhecimentos, domínio científico nós temos, mais a espiritualidade atua diretamente. Quanto mais ela vai legando o conhecimento para nós, mais ela nos dá autonomia e vai se distanciando para nós nos tornarmos um pouco mais autônomos. Tá? Então, alguma coisa que antes vinha no nosso automatismo, agora a gente tem que construir. Agora, nas questões morais, a espiritualidade tem que continuar muito perto ainda, mas muito perto mesmo. Não, se eles virarem as costas do nosso lado, já era. Começa a bagunça, aí começa. Pois bem. Então é isso, nosso horário está vencendo. A gente agradece a todos. A gente eu queria pedir ao Sandro que fez essa prece por nós, Sandro. Nossa, eu vou agradecer muito, hein? Obrigado. Agradeço a Jesus, agradeço aos amigos espirituais, a semeadura de tantos amigos. Que essas sementes possam crescer, se multiplicar, e que façamos uma grande corrente de amizade, de paz e de esperança, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que seja. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Adorei o Cássio aparecer de novo. Você está falando, a Cássia vai cantar alguma coisa. O que foi, cara? Não, eu queria agradecer o estudo. Obrigada pela oportunidade, né, de reflexão. Parabéns demais. Né? Ninguém fala sozinho. A voz da Semana que vem, a Cássia vai cantar para a gente, né, Cássia? Isso. Pô, a internet não aguenta não, Demócio. Não promete isso, não. Depois esse negócio viraliza e espalha aí. Semana que vem eu tenho um estudo, eu não vou poder estar presente. Não. Aqui não comporta 300 mil participantes, não, gente. Calma aí, por favor. Peraí. Muito bom estar com vocês, viu, gente? Muito bom mesmo. Sejamos luzes, né? Semeando aí, é que a vida é pedagógica, ela tem sempre a nos ensinar, né? Que possamos semear nos corações que encontramos, que, como diz o Chico, né? Quando a gente acende uma luzinha, uma velhinha, nós somos os primeiros, né? O que usamos semeamos, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí no coração das pessoas, o otimismo, né? Que a corrente tem, a polaridade está puxando para os dois lados, né? Então, vamos semear mais positividade, mais alegria. É o que a gente tem tentado, né? Tá indo. Muito bom. Obrigado. Dá um abraço ao Beto por nós, tá? Obrigada, ele tá ocupado lá. Obrigada. Gente, fique com Deus, tá? Com Deus também, gente. Tchau. Boa noite. Obrigado, chefe. Falou. Com alegria. Uma honra. Tchau, Aires. Tchau. Falou. Tchau, Gladys. Obrigada. Tchau, Jéssica. Semana que vem, gente. Se Deus quiser. Graças pelas energias, tá, amiga?